Alguns entendem que para votar de forma consciente é preciso conhecer o histórico de vida do candidato ou da candidata. Outros compreendem que a consciência está no estudo das propostas apresentadas para o futuro governo. Mas afinal, quais são os aspectos que o cidadão e a cidadã precisam observar para ter um voto consciente? Quem nos explica é o doutor em Direito e Políticas Públicas, Fábio Vanin. O voto consciente é um tema muito comentado em nossa sociedade. Há algumas coisas muito interessantes no nosso processo político que eu entendo que estão muito ligados a um voto consciente e que asseguram um voto consciente. Uma delas é o voto ser secreto. O voto ser secreto, ele permite que o voto seja um ato de uma pessoa conforme aquilo que ela pensa, com uma liberdade de tomada de decisão que não precisaria ser influenciada por outro, porque a pessoa não precisa manifestar abertamente, pelo direito ao voto secreto, em quem ela votou. Outra característica do voto que assegura uma consciência no momento de votar é a liberdade de votar. Há uma série de regras no nosso sistema eleitoral que garante que no dia da eleição a pessoa saia da sua casa e vá votar com muita tranquilidade, sem que seja impactado por comícios, por situações inúmeras, E neste ponto também poderia colocar a impossibilidade, ou a vedação legal de existir transporte de eleitores, embora na prática a gente sabe que infelizmente acontece. Em alguns casos a Justiça Eleitoral consegue punir, em outros não. Então, quando a gente estuda a característica do voto, a gente vê que o sistema eleitoral brasileiro ele é direcionado para que o exercício de votar seja um exercício consciente. A pessoa possa escolher de forma livre. Existe uma norma que determina que pode haver penalidade de crime para aquele candidato que compra votos. Isso também é uma regra que inibe uma influência negativa sobre um eventual voto, tornando-o consciente. A lei da ficha limpa também tem origem em movimentos pelos eleitores em busca de um voto consciente, Tentando fazer que a própria legislação vedasse, durante o período de inscrição de candidatura, aqueles candidatos que por algum aspecto tivessem problemas com a justiça ou com a lei nos seus mais diversos elementos. Então, no sistema eleitoral, a gente começa a verificar os diferentes mecanismos e a gente percebe que o sistema eleitoral brasileiro ele tem essa preocupação muito pertinente com um voto de qualidade, um voto que seja dado pela pessoa sem grandes influências externas e que tente afastar do processo eleitoral pessoas que não estejam aptas a exercer cargos públicos. É claro que na prática essas normas jurídicas elas nem sempre são suficientes, Há sempre possibilidades de recursos, entre outras questões, que acabam trazendo para a arena eleitoral, digamos assim, para a disputa dos cargos, pessoas que não teriam os requisitos mais atrelados à ética para ocupar espaços governamentais. O processo de tomada de decisão do cidadão para a escolha do representante também tem um papel peculiar. E quando a pessoa ela passa a fazer uma reflexão e escolher quem será a sua definição, quem será o seu candidato, inúmeras possibilidades se abrem como forma de criar uma consciência própria e definir. Votar em alguém cujas ideias convergem, as coisas que a pessoa fala estão de acordo com o que a gente pensa, é uma forma de ter a consciência do voto. Numa perspectiva um pouco mais de interesse público, de um pensamento um pouco mais coletivo, menos individual, a informação de que cargos aquela pessoa passou, que projetos aquela pessoa desenvolveu, que programas, com quem ela se relaciona, que políticas ela defende. Isso também é algo muito importante, As realizações, sejam no âmbito social, seja no âmbito privado, daquele candidato. Isso também, buscar informações nesse sentido, fortalecem bastante a escolha e a consciência. A gente sabe que existem uma série de rankings também, de listagens, avaliações pelas mais diferentes consultorias políticas que apontam como foi a atuação daquele político nos últimos anos, principalmente se ele já ocupa cargo. Então aquela definição em votar em quem já está no poder é muito importante refletir sobre
a conduta daquele político no exercício do cargo, né? E uma outra questão que sempre vem à tona e sempre é muitas vezes até criticada pelo senso comum é que algumas pessoas que não têm um nível X de escolaridade não teriam aptidão para votar consciente, que é uma posição que eu tenho divergência, né? Eu entendo que a categorização que nós temos no Brasil de uma pessoa um voto, ou seja, toda pessoa acima dos 16 anos tem obrigação ou possibilidade de votar no Brasil com algumas vedações. Eu acredito que não é o grau de escolaridade que vai definir se a pessoa tem uma sensibilidade ou não de votar consciente ou não. O que é importante é a atenção no processo de escolha, né? Eu tenho convicção que votar consciente não é pensar em quem vai votar no dia da eleição. Isso afasta a escolha do cidadão de uma escolha consciente. É importante estar atento ao processo político. Hoje proliferaram-se, né, as formas da pessoa buscar informação. Existem os canais de televisão, que são tradicionais, mas existem uma série de portais de notícias, as próprias redes sociais. Conversar com um amigo, conversar com um parente, conversar com uma pessoa que o cidadão possui uma referência, mas acima de tudo o que a pessoa busca de informação, escuta, recebe de informação, precisa passar pelo crivo da sua crítica, né? Então, não se pode, para votar consciente, simplesmente reproduzir aquilo que se recebe. É preciso, antes de se reproduzir, se fazer uma análise crítica, pensar se é aquilo mesmo que a pessoa defende, que a pessoa gosta, né? E daí sim, tomar a decisão correta. Eu entendo que dentro dessas perspectivas, dentro desses panoramas, um voto consciente ele consegue ser formado, né? De qualquer uma dessas maneiras, de todas elas, por algumas delas, todas são caminhos em que a gente pode construir uma escolha que vai ter como consequência a ocupação de cargos públicos por bons representantes. Eram essas as minhas contribuições aí nesse bate-papo sobre voto consciente. Viu só como a liberdade na escolha do candidato ou da candidata garante uma consciência no voto? E leis como a da ficha limpa e a da compra de votos nos auxiliam na escolha desse representante. Todos esses mecanismos existem para que a democracia seja assegurada e o seu voto seja respeitado. No próximo vídeo, vamos falar como o eleitor e a eleitora podem votar. Te esperamos! Nosso voto, nossa voz.